Boa noite a todos. Boa noite, Glória. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme te receber aqui na clínica, uma satisfação muito grande. E, sobretudo, nós vamos conversar com um assunto que nós duas temos muita empatia, né? Com certeza. Que é cabelos. Sobre cabelos. Então, bem-vindo a todos que nos vão acompanhar nesses próximos minutos. Também gostaria de dizer que a gente está aberto a perguntas, né, para conversar um pouquinho. Algumas coisas a gente já recebeu, algumas perguntas, e a ideia vai ser direcionar a live para tirar dúvidas mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, de cabelos, Glória. Glória, uma pergunta, uma dúvida que me surgiu agora. Quantos anos tu trabalha já como cabeleireira? O salão tem 23 anos. 23 anos. De profissão, 30 anos. 30 anos. Então, tu já viu muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, tá. Quando eu pensei em conversar contigo, eu pensei em associar o melhor dos dois lados, né? Porque eu sempre penso assim, quando a gente trata uma queda de cabelo, né? Eu resolvo a parte da queda de cabelo. A partir daí, o que o paciente, o cliente, ele quer? Que é um fio saudável, né? E a gente precisa ir nessa via de mão dupla, né? Sim, com certeza, com certeza. E, assim, sobre a queda de cabelo em si, que geralmente é sobre isso, né? Uhum. A gente consegue tratar o fio, ajudar ele a cuidar do fio, porque regenerar essa coisa toda não depende da gente, na verdade, né? Sim. É das químicas mal feitas, ou... vamos falar, vamos abrir o verbo. Vamos abrir o verbo hoje, é para contar a verdade aqui, né? Não é para alisar ninguém. Sim. E também, às vezes, na verdade, a química mal feita seria a quebra do fio. A quebra da haste do fio. Uhum. Mas a queda mesmo é interna, que aí mais é tua parte. Sim. Do que a minha. Uhum. Eu ajudo a indicar as pessoas a irem procurar ajuda, no caso. Sim. Mas aí depende mesmo do cliente e do paciente, né? Tá. Então vamos falar um pouquinho. Eu dei uma revisada na internet e eu fiquei pensando esses dias assim, por que a gente tem essa coisa com cabelo, né? Por que a gente tem tanta vaidade, mulher, homem, todo mundo tem essa coisa do cabelo, né? E eu fui dando uma olhada fazendo uma revisão histórica, e existem relatos de beleza dos cabelos desde o Antigo Egito, que lá se falava, né, nos relatos que tem, que os cabelos eram vistos como algo de deuses, que quem tinha cabelos bonitos eram pessoas beneficiadas, tinha um status social, né, tinha essa coisa do cabelo. Eu achei isso muito interessante. Eu tenho cabelo curto, né, então, mas mesmo assim, por exemplo, assim, pra minha beleza, eu uso cabelo curto. Procuro o corte mais ideal para isso. Porque se dependesse de eu ter um cabelo, eu não ia ter, né? Mas, assim, eu gosto muito, assim, da parte do cabelo, do cuidado. Acho que não tem idade para usar. Cada um deve usar o que gosta. A gente aconselha, mas eu acho que um bom profissional deve aconselhar, mas não exigir da cliente. Usa cabelo curto. Não, eu acho que isso é muito pessoal. Tá na hora de cortar. Eu acho que é muito pessoal, sabe? Então, o cuidado e essa coisa, assim, na verdade, a beleza em si, ela tá dentro da gente. Sim. De várias gerações, né? Então, não só veio aprimorando, na verdade, e nos ajudando, né? E dentro desses relatos do Antigo Egito, ele dizia também que já naquela época criaram formas de cuidar dos cabelos. Então, o que eles usavam que me chamou muita atenção, que eram óleos e perfumes. Óleos e perfumes. Né? Então, hoje a gente sabe que, isso tu pode falar, né, melhor que eu, que a gente precisa, né, de um reparador de fio, existem óleos, né? Sim. Então, conta mais pra gente aí como é que a gente cuida da haste, né, do fio. Pra mim, assim, essa questão do cuidado, a escolha de um bom shampoo. De acordo com o fio. De acordo com o fio. Na verdade, de acordo com o couro cabeludo, também, né? Porque o shampoo é pra lavar o couro cabeludo, isso, né? Porque a pele, né?
É a mesma. É a continuidade do rosto, Isso. só que com mais folículo. Exatamente. Então, assim, aí condicionar, usar uma máscara, não trocar o condicionador pela máscara. Os cuidados para cabelo liso, o que você acha? Assim, que dá pra gente poder orientar uma pessoa para lavar, para hidratar? Daí a gente fala, vamos pegar daí já pode ir na sequência o cacheado. Tá. Liso, então. Liso. Aí é oleoso, não é oleoso. É um liso que tem bastante cabelo. Fino, sabe? É grosso. Aí tem também um cabelo fino que é ondulado e que na maioria das vezes ele é oleoso. Uhum. Então, não tem como ser especificamente falar, vai usar uma receitinha pronta. Uhum. Não tem como ser. Então, assim, mas no geral, cabelo fino, que seja oleoso, eu indico para lavar 3 vezes o cabelo com shampoo. Hoje temos condicionadores para cabelos oleosos, condicionador que tenha uma emoliência, mas que ele trata um pouquinho mais o cabelo. Então, hoje tem variedades de produtos. Uhum. Então, pensando que o cabelo é liso, né, e fino, oleoso, existe também reparadores de pontas, ou óleos, né, que a gente fala mais óleo mesmo, para cabelo com frizz, sem frizz. Existem óleos mais humectantes para usar. Então, assim, tem muita variedade de produtos. Eu acho que precisa, né, Glória, uma orientação personalizada. Eu acho que, assim, a ideia é claro, é dar alguma dica, alguma coisa para todo mundo saber, mas eu acho que a ideia é dar uma orientação, porque, assim, eu tive muita... meu cabelo tem mecha, meu cabelo tem isso. Então, pode ser um cabelo fino, oleoso, ondulado com mecha. Então, a gente pode... E tem, né? E aí, assim, ele vai sofrer mais, às vezes fica mais poroso, a haste fica, né, mais sensível, quebra mais. Então, eu acho que o interessante é saber que tem recurso, né? Tem tecnologia e tem tratamento também, né? Então, eu acho que a questão de ter uma periodicidade de ir para o salão, fazer uma hidratação, uma avaliação técnica, ela é importante. Por exemplo, assim, eu vou usar o meu como exemplo. O meu é curto, fino, oleoso, sem volume. É tudo que uma cabeleireira quer. Então, assim, então, por exemplo, assim, eu preciso, às vezes eu uso shampoo para variar, eu uso para oleoso, e aí eu uso um shampoo também que eu preciso um pouquinho, que me dê condicione melhor meu fio, porque eu tenho mecha. Então, assim, uso condicionador para cabelos oleosos, e uma vez na semana eu uso máscara. E aí, como realmente ele é muito oleoso, eu faço detox capilar, eu mesmo faço em casa. Claro, né? Pelo amor de Deus, né, Glória? Tu tem autonomia para fazer isso. Eu faço, mas eu acho difícil, sabia, Joyce? Eu acho difícil mesmo, meu cabelo curto. Já estou pensando, eu estava fazendo uma geleia, e eu pensando, nossa, mas é difícil usar, né? Imagina cabelão. Imagina cabelão. Mas tu sabe que eu tava pensando, sabe que domingo eu tava assistindo a televisão e a Xuxa tá em alta de novo, né? Sim. Né? E aí eu tava olhando e pensando sobre ela assim, então uma coisa que vale a pena às vezes a gente falar sobre comprimento do fio. Né? Então, por mais condições, às vezes, que as pessoas têm, e pode ter certeza que não deve faltar condição nenhuma, Xuxa, para ela ter um cabelo, talvez, ou cabelão, né? Existe uma condição genética, gente, que ela influencia no crescimento do cabelo, né? Então, tem gente que tem uma fase anágena, que é algo que não vai além daquilo, né? Não tem muito milagre, né? E, às vezes é importante, né, Glória, falar isso pra pessoa, né? Com certeza. E até o peso, né? Tipo assim, eu se fosse colocar um alongamento, eu não ia conseguir. Porque o meu cabelo, quando ele cresce um pouco, eu já começo a sentir uma dorzinha no meu couro cabeludo, sabe? Tipo, eu não ia conseguir. E tu sabe que essa dorzinha a gente chama de tricodínia. E a tricodínia, se ela persiste, ela induz a queda. Essa dorzinha na raiz que tem, ela induz tu ter uma queda. Ou seja, existem quedas por... Vamos falar sobre queda, então.
Então, a gente tem a queda de tração, né? E a tricodínia, ela pode ser precedida, às vezes, por como é que é o nome daqueles que as pessoas fazem? Que puxa bastante, tem uns penteados, ou até aquelas... as tranças, vários tipos. Então, assim, quando a pessoa fica com aquela... A gente chama de alopecia por tração. Sim. Né? Aí acaba caindo aqui, na frente, o cabelo, e a gente às vezes investiga doença, e não é tração mesmo. É tração. E pode ser mecânica também. E pode ser mecânica também, de escova. De escova, muita escova. Uhum. Eu sempre falo, é uma briga assim, tipo, minha, interna. Interna em todos os sentidos. Sim. Sobre essa questão de tração do fio na hora de escovar. Tanto no salão quanto em casa, ou às vezes tem clientes que só lavam no salão e elas não percebem a queda delas de cabelo. E às vezes assim, a tração do profissional é grande. É grande. E então eu sempre procuro orientar. E quando a cliente vem no salão a primeira vez, ou enfim, que ela vai trabalhar com essa ideia de vir lavar o cabelo só no salão, eu sempre falo para ela, por favor, oriente o profissional. Tipo, não puxar, não fazer, porque não é a tração que alisa o cabelo. Sim. Sabe? Sim, produtos, mais a forma de tu fazer e o secador. E o secador, que é o calor. Que é o calor, né? Então, assim, eu não gosto disso. E geralmente, realmente quem faz muita tração cai fio. Tem pessoas que amarram muito o cabelo. Sim. Também. Coque muito tracionado também faz cair. Cair e arrebentar, né? Daí a gente tá falando já de ponta dupla, Sim. aquela ponta esfiapada. Sim. E aí eu já vou entrar sobre algumas coisas que eu vejo assim, sobre o cabelo que vai afinando, né? Sim. O cabelo ele vai perdendo proteína, Sim. né? Conforme ele vai sendo lavado, às vezes de uma forma equivocada, ele vai ficando fino, aquele cabelo fino na ponta, Sim. né? Sim. E aí vai lá na Glória e fala assim, Glória, vamos cortar para fortalecer, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Né? Tu vai tirar aquele pedaço que tá já sendo fino, né? E te dá uma sensação, um aspecto de mais cheio. Sim, né? sim. Mas cortar fortalece o cabelo, Glória? Não fortalece. Não fortalece. Não fortalece. Ele ajuda, sim, a tirar, fica um aspecto mais grosso, mais limpo. Aquela ponta ressecadinha, principalmente o cabelo fino. O cabelo fino ele já tem uma tendência de ser mais seco na ponta, mesmo sendo um cabelo natural. Mesmo sendo um cabelo natural. Né? E às vezes, eu vou cortar meu cabelo para fortalecer, não sei o quê. E vai e faz mecha só na ponta. Aí deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu fico olhando assim, meu Deus. Daqui uns dias vai estar aqui para cortar de novo. Vai estar para cortar de novo. Deixa eu te perguntar outra coisa, que eu ouvi sempre de criança falar e falava assim, tem diferença a lua que corta o cabelo? Há muitos anos atrás, eu fiz uma especialização com uma médica. E ela apresentou para nós um estudo japonês, nos provando que sim. Sim. Então, tem estudos sobre isso. Eu não sei se é mais uma questão que tu... Não sei. Mas enfim, se a gente for pensar nas plantas, ela tem tudo a ver. Que cresce, né? Cabelo. Então, ela nos apresentou então esse estudo que sim. E também, eu cortei com a fulana e não cresceu meu cabelo. Eu achava muito idiota isso. Mas aí ela explicou também que é sobre mais a questão da pessoa, da questão mesmo dela. Tem várias coisas, né? E eu acho que é importante também falar para as pessoas que existe na fase anágena do cabelo, né? A gente tem 3 fases do cabelo, mas a fase anágena, ela tem o crescimento do fio, ele varia entre 0,8 até 1,2, às vezes com muito estímulo 1,3 crescimento ao mês, né? Então 0,8 a 1,2, 1,3 centímetro ao mês. Então isso é um cabelo numa fase de crescimento, né? E lembrando que o nosso comprimento ele é determinado pela genética. Então assim, eu sei que eu nunca vou ter cabelo. Sim. Não vai crescer até passando da cintura. Se aparecer, vai ser extensão. Vai ser, já tô avisando, né? Já vou estar com extensão. Por quê? Porque o meu cabelo, a partir desse comprimento aqui, ele não fecha. Sim. Né? Então eu tenho que estar cortando e tal. E isso a gente tem que cuidar por causa da expectativa das pessoas. Sim. Né? Sim.
Então isso é importante, saber o quanto que o cabelo cresce, né? E também saber, voltando um pouquinho a falar sobre queda, a queda do cabelo, ela tem inúmeras causas. Sim. Inúmeras, assim. É que a gente pode selecionar doenças, Sim. né? E o estresse é uma delas, Sim. que cai. Covid, a gente passou pelo Covid, tu deve ter passado também. Sim. Muita queixa Sim. do Covid, né? Sim. E outra coisa também que a gente sabe da queda do cabelo, que é uma coisa que eu vejo muito aqui, é a disfunção nutricional. Sim. Tá? E dentro de todos esses, a gente sempre faz um rastreio de disfunção nutricional, né? Pensando em mulher com queda de cabelo, a principal causa é deficiência nutricional. E a que mais a gente acha é deficiência de ferro, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa, o ferro, ele está produzindo o nosso sangue, carregando do oxigênio e tal. E cabelo para o nosso organismo, ele é secundário. Ele, para nós não é. Sim. Para mim, né? Mas para o organismo ele vai priorizar o cérebro, o rim, o coração, o intestino. O que sobrar ele manda pro cabelo. Isso, se sobrar. Se sobrar. Se sobrar. Né? Se sobrar. Se não sobrar, a gente cai. Sim. Né? Então a gente tem que dosar, tem que cuidar e às vezes tem que suplementar. Sim. E aí a ideia é tirar um pouco desmistificar essa coisa de suplementação, né, Glória? Sim, sim. Eu, geralmente, eu aconselho, né, a procurar uma pessoa, um médico, para fazer essa suplementação. E fazer exames, né, que quase... o que acontece? Geralmente, ai, Glória, tá perdendo meu cabelo, não sei o que eu faço? Eu parto de um princípio. Fez exames, você consultou, não consultou? Ah, não. E aí, geralmente, eu acabo indicando, primeiro, pode fazer isso, deve fazer isso. E aí, depois, a gente tem shampoo, loção, coisas assim que ajuda na parte do fio e do couro cabeludo, na verdade, né? Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas, assim, eu tenho também, sobre suplementação. Por exemplo, eu passei uma vida tomando ferro. Tá. Pro cabelo. Não pro cabelo, por causa da saúde mesmo. Por causa da saúde, da minha saúde, né? E, então, assim, e, por exemplo, médico, né? Ai, Glória, tá bem a saúde, vamos ficar controlados, não sei o quê. Nossa, o que é uma queda de cabelo, né? Só que pra mulher... É muito. É muito. Não, o cabelo, ele tem é algo, assim, pra vaidade feminina, né? E a gente pode extrapolar isso pra outras situações, eu acho. Mas, assim, ó, vou te dar um exemplo, né, falando da deficiência de ferro. Quando a gente investiga uma deficiência de ferro, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tem 3 mecanismos para não ter ferro, tá? Ou a gente come mal, sim, ou a gente não absorve, ou a gente perde. Não foge disso. Sim. Né? Sim. Então, primeiro a gente vê o que tu come. Se tu tem uma quantidade de ingesta de ferro que tu deveria ter por dia. Sim. Não, tá. Não tenho? Beleza, vamos comer melhor. Segundo, eu tenho perda. Em mulher, normalmente é menstruação. Sim. Né? Pode acontecer de tu menstruar mais Sim. e tal, né? E a outra coisa, às vezes tu não absorve, né? Tu tem uma gastrite, tem alguma coisa ali que tu não tá absorvendo. Então, às vezes a gente tem que investigar, porque, claro que de uma maneira isso é bem geral, né? Sim. De longe, isso aqui é uma consulta, né? Não é, e tem mais coisas que a gente pode investigar. Sim. Em relação de ferro, tem outras coisas com absorção, enfim. Mas num modo geralzão, é isso. Então, ou tu não come, ou tu não absorve, ou tu perde, Sim. né? E se a gente não encerra esses em algum momento, fica crônico, né? Sim. Né? Tu vai estar sempre, daí cai, daí melhora, daí cai, daí melhora e tal, e vai com aquele ferro indo assim. Mas tem outras coisas, né? O zinco é importante, selênio é importante, magnésio é importante. E aí vale lembrar que a ideia é, quando a gente... Eu sou muito contra o polivitamínico. Sabe aquele que está na prateleira da farmácia? Sim. Né? Eu vou lá e compro um polivitamínico da vida, né? Não vou falar nome para não dar ideia, Sim. né? Então, assim, vou lá na farmácia e compro um polivitamínico que vai me resolver. Mas, às vezes, eu tenho excesso de ferro no organismo, ou carência de alguma coisa, que ela nem é a dose. Então, a coisa tem que ser personalizada. Sim. Né? Então, a gente induz, né, o tratamento, indica com a necessidade da pessoa. Sim. E revisa. Então, agora vai tratar, sei lá, 3 meses...
a gente repete. Sim. Não, tá ok, Glória, o cabelo tá bem? Então, porque é o tempo, né, Glória? Sim, O que a gente consegue de cabelo antes de 3 meses? Pouca coisa. Pouca coisa. 3 meses é um mínimo, é o mínimo pra tu porque ver que 6 meses aí que tu consegue ver que cresceu, que tá legal, que aquele fio tá grosso, né? E eu sempre assim, a gente não precisa ir muitos anos longe para trás, mas não se estudava, não se sabia sobre a questão, tô com queda, né? Usa XXX e deu, né? E eu já venho há muito tempo com outros médicos, assim, que eu sei que esse aqui pede muito exame. Eu falo, vai nesse aqui que pede muito exame. Porque alguma coisa a gente tem que achar, gente, não é normal. Sim, né? exatamente. Claro que tem condições genéticas, daí a gente pode falar de alopecia androgenética, Sim. mas tem tratamento também. Sim. Né? Então, e eu acho que assim, ó, o cabelo ele tá tão relacionado com a autoestima da pessoa que, eu trabalho dentro, né? Meu consultório é junto a um centro de oncologia, né? E uma das quimioterapias que faz cair muito cabelo é a quimioterapia para câncer de mama. Né? E há alguns anos já existe essa tecnologia no Brasil que nos coloca a possibilidade da pessoa não perder o cabelo durante o tratamento da quimioterapia, né? Um exemplo que a gente tem no estado que foi famoso, né, foi a Cristina Ranzolini. Sim. Né? Então, ela fez o uso dessa tecnologia, que é um sistema que resfria o couro cabeludo durante o processo da quimioterapia, que faz com que não se perda o fio. Nossa, eu não sabia que vocês tinham aqui. Isso a gente tem aqui, né? Então a gente já pôde assim proporcionar isso para muitas pessoas, né? Porque a perda de cabelo durante um processo de doença, tu já tá, né, sensível. A gente tem que ter autoestima, né? Tem que estar bem e tal, então a gente consegue proporcionar isso, né? Me surgiu uma dúvida aqui. E os cílios e a sobrancelha não cai também? Cai. Mesmo, não cai o cabelo, no caso. Não cai o cabelo, porque ele funciona assim. Ele funciona onde tem o resfriamento. Tá? Então, aonde a gente deixa geladinho, que ele tem a temperatura alvo para chegar, ali a quimioterapia ela não cruza, né? Ou cruza muito fraco e não chega de atingir o bulbo, a raiz do cabelo. Então, para cílios e para sobrancelha, cai. Mas o que é um cílios ou sobrancelha? Gente, tem lápis, né? Exatamente. Tem lápis. Então, mas assim, é muito interessante para a autoestima da pessoa, né? E ele tem alguns cuidados, né? Eu sempre falo assim, não é só usar a touca aqui, né? A gente tem que cuidar com tudo que promova calor e tração. Então, não pode fazer escova, não pode fazer química durante o tratamento, não pode usar coisas que vão proporcionar calor, porque daí senão o calor solta o cabelo. Mas são os cuidados que dá para ser administrados em casa. Mas assim, a minha experiência é muito positiva, a gente já tem esse equipamento tem 1 ano e meio, e a gente tem diversos relatos, né, das pacientes assim, que passam por o tratamento sem o estigma, né? E essa semana me chamou muita atenção de uma paciente que iniciou o tratamento, e uma das coisas que ela fez questão de usar a touca é para o filho não ver ela sem cabelo. Nossa. Sabe? Porque ela não quer passar a imagem de doente pro filho, né? Eu achei isso muito legal. Bom, agora que a gente estava falando sobre isso, eu lembrei também que a gente tem outras coisas para tratar, né? Mas daí é a queda de cabelo, né? Seja por alopecia androgenética, por alopecia fibrosante, por queda sazonal, porque tem uma época do ano que cai, né? Tem uma época do ano que depois da fase telógena cai o cabelo. E cai porque precisa cair. Né? A gente tem uma renovação, né, dos fios, 5 a 10% tem que cair para vir fio novo. Exatamente. E a cada 7 anos. Daí troca tudo. Né? Cada 7 anos um cabelo novo, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito legal para as pessoas saberem. Sim. E eu vou te perguntar. Vamos lá. O fio fica normal, assim, não fica normal. Quando faz o tratamento. Então, o que acontece com a quimioterapia? A quimioterapia, especialmente a gente falando de mama, tá? Ela imita no corpo como se fosse uma menopausa. Então, ele reflete no fio sintomas de carência de estrogênio. Né? Então, ele tende a ficar um pouquinho mais ressecado. Tá? O fio ele tende a ficar um pouquinho mais ressecado. Mas a gente tem linhas de cosmético específicas
específicas para pacientes que fazem esse tratamento. Exatamente. Então é um shampoo sem corante, sem cheiro, sem parabeno, sem sulfato, Sim. suave, né? Então ele dá uma hidratada e ele tem o shampoo, o condicionador e a máscara. Nossa, eu não sabia. E é uma linha específica para oncologia. Então ele melhora bastante, sabe? Sim. Então ele imita muito o corpo, mas isso não acontece só no cabelo da paciente, Sim, é na pele inteira, né? Então também a gente tem que administrar isso. Mas falando em cabelo, o fio ele muda um pouquinho a textura, assim, né? Existe uma queda, né? Sim. Uma queda pode acontecer até de 20% do cabelo, mas não fica careca, Sim. né? Porque a quimioterapia deixa, né? Perde o cabelo todo, né? Nossa, eu já fiz várias vezes de passar a máquina, né, em algumas clientes e não é legal. É uma sensação, deve ser uma sensação estranha, né? Muito. Geralmente eu tenho todo, né, uma expertise para poder fazer isso, mas é muito difícil. Porque geralmente a gente conhece, né, a cliente. Sim. Então tu passar por isso é bem complicado. Eu acho legal hoje a gente até ter uma oportunidade de Sim. divulgar e saber que não precisa passar por isso, porque é uma coisa que a gente mexe. Então, pensando em cabelo, autoestima, mulher, tudo tem a ver, né? Sim. Eu acho que é isso importante. O que eu ia te falar, mais uma coisa que é legal de tecnologia, pensando em tratamento, é o LED e o laser de baixa potência. Né? Então, para melhorar a textura do fio fino, queda, eu costumo usar muito LED no consultório, laser de baixa potência. Tá? Isso é uma coisa legal, né? Não tem dor. Também. É o capacete, né? É o capacete, né? E associado às vezes, quando a gente tem alguma carência, hoje em dia a gente pode fazer a infusão de medicamentos no couro cabeludo, com fatores de crescimento, né? Fator de crescimento, vitaminas, minoxidil, selênio, o que precisa para colocar no folículo, né? Isso é muito legal também. E o uso essa dúvida que eu queria tirar no dia. Vamos lá. Quando você usa, é tipo um microagulhamento, né, para colocar. Então, essa é a novidade. Era um microagulhamento. Tá. O que acontece? Eu tenho muitos pacientes homens. Eu realmente não sabia, viu? Porque é uma pergunta que eu queria muito saber. Tá, então é o momento, o momento da tira dúvida. Então, assim, eu usava muito microagulhamento, né? Mas eu tenho, assim, metade dos meus pacientes de cabelo são homens, né? E homem tem uma sensibilidade para dor um pouco diferente. Mulher tolera um pouco mais, né? Então, assim, isso são sessões, né? Que assim, normalmente são mensais, que a gente aplica os medicamentos e tal. E isso ia gerando uma ansiedade na pessoa, porque o microagulhamento, quem já ouviu falar sabe que dói um pouco, né? Então faz os últimos 60 dias, eu estive no último congresso, e lá foi lançado um equipamento que ele faz essa infusão de medicamento por campo eletromagnético. Então é um chip, né, que a gente coloca o medicamento na seringa e ele introduz na pele por campo eletromagnético. Sem dor. Sem agulha. Sem furar. E aí não dá aquela lesão, porque em alguns casos eu já vi lesão no couro cabeludo. Depende de alguém, né? Sim, não dá lesão, não dá hematoma, né? Então eu acho que assim, é bem legal saber disso, porque é uma tecnologia nova, né? Perfeito. A única contraindicação dele, como ele trabalha com campo eletromagnético, a única contraindicação absoluta é a pessoa ter marca-passo. Tá? O resto, fora isso, não, porque como ele trabalha com essa questão de energia, né? Então, assim, o marca-passo é um risco, então a gente evita, né? Mas ele infunde o medicamento dentro do couro cabeludo sem necessidade de agulha. Para mim, isso, para quem aplica, é um conforto, porque a gente se sente tenso, né? De estar fazendo um procedimento, mesmo que é por bem da pessoa, causador, né? Então, aqui tem uma pergunta aqui, vamos lá. Mulheres na menopausa podem usar LED? Suzy Lendeck. Ah, tá. Então tá, vamos responder a Suzy. Mulheres na menopausa podem usar LED? Sim. A gente estava falando sobre isso. Sim. Mulheres não na menopausa também. Sim. Tá? Em qualquer... LED não tem contraindicação, gente, tá? A gente pode usar em qualquer fase do tratamento. Porque o LED, especialmente o vermelho, ele é um anti-inflamatório e melhora a circulação. Sim. E melhorando a circulação, melhora o folículo, né? Daí vai ter um fio
mais bonito, Sim. mais denso, diminui a queda. Sim. Né? Então o LED está super indicado para qualquer fase. Eu uso ele muito para recuperação de pós-queda, né? E ajuda pra caramba. Assim. Então o LED ajuda pro folículo inflamado também. Pro folículo inflamado também. Se a gente estiver falando de uma doença, uma psoríase, por exemplo, ajuda também. Tá, mas aqui porque geralmente o masculino, isso é uma pergunta minha, viu, gente? Ele tem alguns clientes que tem muito folículo inflamado. Ah, foliculite mesmo. Ajuda também, ajuda. da mesma forma, porque ele desinflama. Às vezes a foliculite, ela está relacionada a algum processo bacteriano. Então a gente às vezes tem que tratar com alguma coisinha ali específica. Mas quando ela é de recorrência, a gente usa o LED para desinflamar. Né? E ele é bactericida também, então ele também ajuda. Mas às vezes a gente lança a mão de algum medicamento. Né? Ajuda bastante. O que é necessário, né? O LED é muito bom. Nossa. Né? E hoje a tendência dessa área da tricologia ela está indo muito pro conforto, para não ter dor, para ser um tratamento rápido, para não ter afastado as atividades, né? Para não sair com o couro cabeludo doendo, né? Então tem muita coisa legal aí. Interessante. Bem interessante. Bem interessante. No último congresso que eu fui, tem uma tecnologia nova que acho que vai ser lançada ainda, né? Vai ser autorizada, que é o plasma rico em plaquetas, que é o PRP, né? Nos Estados Unidos e na Europa já tem muitos estudos sendo feitos com essa questão, porque ele funcionaria como uma célula-tronco indo para a raiz do cabelo para diminuir a queda. Então, faltam alguns estudos ainda para saber direitinho e para liberação, mas eu acredito que esse seja o próximo passo. E também é com infusão, então é mais uma coisa para colocar na raiz do couro cabeludo. Que é que tira o sangue. Que tira o sangue, centrifuga e usa... Tá. Eu vi, a Anitta faz isso. Sim. Eu não lembro mais como a famosa, mas... Tem. Tá surgindo, só para falar que esse é o próximo do momento, assim. E eu vi na clínica do Cristiano Ronaldo, que eles fazem também isso. Sim. Então ele faz para bioestímulo, para pele e tudo, mas assim, os resultados mais interessantes que eu tenho visto são para cabelo mesmo. Então, a gente só tá esperando alguns processos de liberação e vai ter aqui em Juí. Vai ter aqui em Juí. Olha. Não, mais uma coisa. Muito bem. E, Glória, deixa eu te perguntar agora uma curiosidade minha. Tu já acompanhou algum cliente teu pós-implante de cabelo? Que tenha feito e daí veio e... Como é que foi isso? Já. Procedimentos antigos, procedimentos atuais também. São diferentes, né? São diferentes. Assim, eu não tenho... Por exemplo, o mais recente que eu tenho são 2 anos. Assim, que eu estou acompanhando ele. E é uma pessoa jovem também, né? Mas eu não... Sinceridade, sim. Tem que ser... Aqui é o momento de sinceridade, Glória. Eu não vi... Eu vi muita diferença nos primeiros 1 ano e meio. E agora eu não tenho... Eu tenho visto que não tá legal. E aí, eu quero te perguntar... Vamos lá? Nossa, tá sendo muito, muito legal isso aqui. Se você sabe, eu não sei também, né? Porque eu não sabia, e essa pessoa me explicou que ele precisa continuar tomando o medicamento. Isso aí. Sabe? É verdade, então é fato. É verdade, é um fato verídico. Gente, porque assim, existem muitas causas, não sei se tu já ouviu falar, assim, eu conheço, tem um amigo próximo nosso, ele já fez 5 implantes de cabelo. 5 vezes. Né? Acho que ele já usou todas as técnicas do momento, as antigas e tudo. E cai o cabelo. Por quê? Porque essa necessidade de manter uma determinada medicação, um determinado LED ou um determinado produto, né, que seja para passar, porque quando a alopecia é de uma causa androgenética, e acho que daí eu já aproveito e já respondo uma pergunta que, né, na calvície masculina, a alopecia androgenética ela é uma doença, tá? Quando tu tira o cabelo, né, dessa região e coloca nessa região que está faltando, o fator que induziu a queda de cabelo aqui, ele permanece. Então, ele pode cair de novo, né? Então, o que acontece? É indicado manter o tratamento para aquele fio que foi implantado não cair.
Então tu fez o implante, mas ele é só uma fase do teu tratamento. Ele segue, né, pra tu não perder, né, porque senão tu tem o risco de fazer de novo. E, por exemplo, assim, porque o homem tem a fase dele, né? Que é dos 17 aos 24, que dá uma... É a maioria. Define. Em torno dali. Depois que passa dos 25, uns 30 anos é difícil ser androgenética. É genética mesmo. Então, para fazer isso, não deveria ser pós... Porque essa pessoa que eu acompanhei, ela não tá nessa idade ainda. Tá. E aí foi que eu percebi. Eu fiquei com essa dúvida. Tu sabe que não, na verdade, assim, para a questão do sucesso do implante, os fios que vão ser predeterminados para cair, se tu não fizer nada, né, não tomar nenhuma medicação antes ou tudo, eles vão cair, né? E se tu implantou e não tomar, eles vão cair de novo. Então, essa idade, ela não tem muito, porque o grau também muda. Tem pessoas que vão ter alopecia androgenética só na entradinha, né? Sim. E tem pessoas que vão ter na área toda. E tem áreas assim que a área muito extensa é difícil implantar. Sim. Né? Então eu vejo assim, nesse sentido mais delicada a situação. Porque mexe com a autoestima masculina muito, né? Mulher, assim, cuida da pele, faz botox, tá com maquiagem, tá com cílio, tá com tudo. Cabelo para homem é muito importante. Né? Então isso remete, e aí eu vou te falar de alguma coisa de ancestralidade. Né, que as pessoas mais viris, mais férteis, mais, né, de toda da questão da espécie, né, tô falando isso lá antigamente, são pessoas que tinham cabelos fartos, né, aquela coisa, né, bem, até da própria natureza, a gente vê que o leão, todos os machos, eles têm, né, mais exuberância, né, nisso, né, eles têm essa coisa do cabelo, do pelo, né, de estar mais exposto, né. Só saíram pra caçar, né? Só saíram pra caçar, tinha um tempo, né, tava tudo certo, gente. Mas eu acho que é interessante a gente ter essa correlação da vaidade masculina, que ela não pode ser, né. Com certeza. E geralmente ele chega pro profissional que corta o cabelo dele, né, e aí a gente precisa orientar ele que procure um médico, né? Uma orientação, porque assim, às vezes existem tratamentos, né? Às vezes vão de alguma suplementação, alguma questão hormonal, às vezes alguma doença dela, até um estado de estresse transitório, né? Alguma coisa nesse sentido. Hoje eu tenho trabalhado muito com microbiota intestinal, com exames para ver como é que está o nosso intestino, que reflete o resto da saúde. Então tem relatos de microbiota com acne, microbiota com cabelo, microbiota com sono. Então é mais uma linha da medicina que está sendo estudada, né? Então acho que a gente vai ter muita novidade para frente sobre isso. E saber, eu acho que a mensagem, eu já nem sei quanto tempo a gente está falando aqui, mas bastante, né? 40 minutos, gente, né? Então a gente... Sabe como que deveria ser, assim, caso real? Comigo, caso real, próximo... Científico. Vamos lá. A gente pode pegar o próximo modelo, a gente faz um relato inteirinho. Interessante. Interessante, né? É verdade. Porque é isso mesmo. Porque a vida real, ela é assim, né? Eu acho que as pessoas, elas vão cair primeiro em ti. Né? E é tu, e é quem lava o cabelo, quem vê a densidade do fio. Eu acho que tem que ter essa abertura para dizer, olha, teu cabelo não tá legal, mudou alguma coisa, o que aconteceu e tal. Porque também se deixar muito, eu acho que reparar demora, cabelo demora. Né? Quando consegue, né? Quando consegue, cabelo demora, né? Pra melhorar. Sabe que eu acho que é mais fácil conseguir a parte, assim, de cuidado da queda, de voltar, do que regenerar o fio. Porque as pessoas acham que é mais fácil regenerar o fio, só que... Não. O fio, depois que estragou, gente... Estragou. A gente só maquia o problema. Vamos falar agora em estragado, né? Mais uns minutinhos ali, porque agora eu tenho dúvida. Sobre... Me fala um pouquinho, assim, primeiro sobre... Eu sei que tu vai arrepiar agora, né? Alisamento. Alisamento. Fala pra mim sobre alisamento. Tem muita gente que sempre quer ter aquele cabelo, né? Tudo no lugar, sem um frizz, sem nada, e vai lá e faz aquela coisa que não tem formol. Me conta. Assim, existe um produto que tem marcas que trabalham, marcas
profissionais que tem o tilglicolato de amônia, que não tem nada a ver com formol, nada, nada a ver. E aí, o que acontece? A gente fazia muito, tinha o alisamento japonês, eu vou falar assim, que daí as pessoas vão lembrar mais. Alisamento definitivo. Definitivo não existe, o cabelo vai crescer e aquela raiz vai vir, né? Vai vir de vai outra denunciar, forma, vai denunciar, né? Então, assim, é uma luta com os tal dos alisamentos. Porque, assim, eu, Glória, sei de todas o que não deve, só que as pessoas, elas, assim, eu não faço em criança, então, meu Deus, tem crianças, assim, que não menstruaram ainda, e as mães já querem corrigir aquele cabelo, sabe? Tipo, e existe produto para fazer isso. Porque, assim, eu parto num princípio, eu preciso aprender com o meu cabelo, como ele é, você tem o teu, como que vai ser melhor dia a dia, sabe? Então, assim, sobre o alisamento, eu tenho muita pouca cliente que eu faço o definitivo, que é com tilglicolato de amônia, que é permitido. Só que aí a pessoa não pode pintar o cabelo, não pode fazer mecha, não pode fazer nada. Sim. Né? Ela vai ter que escolher. E vai ter que escolher. E aí eu tenho uma cliente que ela não está fazendo mais, ela está deixando, porque começou a aparecer os brancos. E para ela o principal é abrir os brancos. Então tem isso também, né? Então assim, sobre formol, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem nomes que são nomes e cheiros e derivados que são uma maquiagem. E no fundo é formol. É formol. E aí tem um que tem o princípio ativo que é tanino, que não é, só que não alisa como elas querem. E aí elas retornam só que elas querem alisar o cabelo. Tipo assim, mas como é que eu faço na fulana e alisa? Mas eu não tenho esse, sabe? Sim. E eu gosto de lembrar que o formol, ele é uma substância extremamente tóxica, né? Ele é teratogênico, né? Então, assim, grávida tem que passar longe de formol, né? Ele pode dar uma formação, e também, assim, e é tóxico, né? Ele dá alergia, pode dar queda. Sim. Então, assim, a vigilância sanitária hoje, ela proíbe, né? Mas aí, o que acontece? Tem produtos que nem tu disse, que eles vêm, para quem não sabe, né? Que não tem o conhecimento, eles vêm maquiados com outro nome. Sim. Mas o que alisa é formol, fácil, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? E também, assim, como a nossa legislação, vou falar assim, vou falar outra coisa, ela tem formas e meios para que chegue até o consumidor, na verdade. Sim. Né? E aí eu levo meu produto lá para fazer uma análise e eu já saio com alvará de comercialização. Sim. E aí o órgão tem de 6 a 2 anos para fazer o teste. Sim. E enquanto isso ele está vendendo. E aí, não passou. Aí eu tenho outro para substituir. Segue na sequência, só troca alguma coisa e vai indo, né? Isso é muito perigoso, eu acho, né? Glória, deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim. Então, eu tenho bastante paciente menopausada. Tá, bastante mesmo, assim, hoje. E elas queixam, assim, da pele, né, do músculo e tal, e que muda o cabelo, né? Muda, né? Muda porque cai o estrogênio. É exatamente, às vezes, o oposto que acontece na gestação. Isso tu vai ver uma grávida com o cabelo, aquele cabelo, né? Sim. Aquele cabelo do sonho, macio, brilhoso e tal, porque é estrogênio. Quando cai o estrogênio, a mulher vai entrar na menopausa, o cabelo vai ficar opaco, seco e tal. Qual que é a dica que você dá para essas mulheres? Também é bem delicado. Porque cada cabelo é um cabelo, né? Então, assim, hoje a gente vê muito mais mulheres com cabelo natural. Então evitar química seria a primeira dica, ou não? Mais ou menos, pelo menos a forma de fazer. E hoje tem tecnologia chegando no mercado, que a gente trabalhou muitos anos com tecnologias ótimas e tal, profissional, mas hoje tem empresa trabalhando assim, sem metal, sem absolutamente nada. Então que não vai machucar a haste então, do fio, não vai abrir poros, tal, legal. Só que, por exemplo, assim, o que acontece? Meu cabelo tá ruim, mas eu não posso ser responsável por aquela caixinha que tá lá.
no mercado, você Sim. Então, cabelo, enfim, sabe, é delicado, é um assunto muito delicado. Sim. Eu acho que mas é uma angústia das mulheres, É né? uma Essa angústia, coisa mas do ao mesmo cabelo. tempo elas não querem deixar de fazer. Algumas coisas. E algumas coisas, por exemplo, se é cliente do salão, tem muito branco, eu tenho que pintar a cada 10 dias. A gente faz só a frontal, só onde incomoda e deixa aqui, sabe? Mas aí se ela tem o hábito de fazer em casa, ela passa em todo, sabe? E esse cabelo cada vez vai ficando pior. E aí vai ficando muito ruim mesmo, sabe? Mas então, assim, o que deve se evitar? Eu preciso fazer química? Ótimo. Vou fazer só um retoquezinho. Precisa, só retoque. onde aparece, né? Então, pode fazer mesma, né? Eu acho que tem que evitar algumas coisas, às vezes, que tem sendo vendida. Ai, não tem amônia, mas tem o que para fixar essa cor? A gente precisa aprender. E a internet está aí para isso, né? Tá, mas eu vou fixar como? Amônia precisa dilatar para depois ficar ali e fechar. Tá, mas não tem amônia. O que tem aqui? Só esse produtinho aqui resolve Milagre não existe. Não existe. Aí vem pro salão, aí eu quero fazer não sei o quê. Não é compatível. Sim, aí pode dar reação e pode estragar mais. Exatamente, né? Então, assim, as mulheres hoje, tem algumas, elas deixaram de fazer coloração, fazer mecha, enfim. Ou tem algumas que estão com o cabelo natural e a gente faz umas inversas, que fica muito legal. E fazer mecha inversa não é fazer uma mecha escura. A gente precisa trabalhar com 3 tons, de 3 tons até 5 tons. Eu sei disso. eu sou prova viva disso, que daí funciona. Daí né? funciona. Aí funciona. Nem só clara e nem só escura. Eu acho que no meu cabelo tem o que? O Lória, tu coloca umas 4? Umas 4 coisas pra chegar nisso aqui. Isso, pra ficar uma aparência mais harmoniosa, mais natural, sabe? E não aquela coisa claro, escuro. Sim. Né? É o natural mesmo. Natural. Né? Eu acho que é isso. Eu gosto de trabalhar muito isso, sabe? De cada cliente fazer um trabalho personalizado. Eu acho que esse é o negócio mesmo. Deixa eu ver aqui. A temperatura da água influencia na vitalidade capilar? Ai, gente, influencia. Bastante. Temperatura é bem importante. Pele. Sim, isso aqui é uma sequência do rosto, né, gente? Então, assim, ninguém lava o rosto cozinhando. O couro cabeludo também não pode. Sim, e aqui dá o ressecamento e tal. A gente precisa ter um pouco por causa do positivo e negativo. Tá, até aí tô ok. Né? Mas assim, aquela água escaldante, aquele banho relaxante não é pro cabelo. Não, ele é do pescoço pra baixo. Eu sempre falo isso. E depois muito hidratante. Também. Dá aquele terrível. Mas assim, gente, o que eu falo assim, o que acontece quando a gente lava o cabelo com água muito quente, tá? O calor, ele vai estimular as glândulas que a gente tem de sebo no couro cabeludo a soltar, a produzir, né? E isso acontece no rosto também. Então, tu lava o cabelo com água muito quente, ele vai ressecar. E aí tem um negócio que acontece que a gente chama de rebote, né? Que o organismo ele quer produzir o que perdeu. E aí piora a oleosidade. E o que eu vejo de queixa, talvez tu veja isso no salão também, no inverno piora a oleosidade das pessoas. Sim. Porque elas usam água quente. Sim. E elas não entendem muito que, por mais desconfortável que seja, o cabelo precisa de uma água morninha. Sim. E eu geralmente indico para as clientes, primeiro se aquece, toma um banho, fica um tempinho debaixo da água e tal, se aquece, aí depois abre mais e aí lava o cabelo. Tá, né? E agora eu vou dar uma outra dica de milhões, né? Shampoo não é pra cair no rosto, gente. Tá? Shampoo é pra cabelo, sabonete é pra rosto. Tá? Porque daí dá aquele cleque, daí aí fica complicado. Aí fala que deu alergia, né? Aí deu alergia. Não é alergia. E não é alergia, porque tá coçando porque tá desidratado. Exatamente. Não é alergia. E aí também entra também o produto, né? Sim. Que muito agressivo. Produto e produto. Produto e produto. Né? Então, essa eu acho bem interessante a gente colocar assim, ó, que nem tu estava falando no começo, né? Eu uso um shampoo, então, para uma limpeza profunda em tal frequência e tal. Porque tu tem uma análise do que tu precisa, né? O que tu faz para ti não serve para mim. Sim.
né? Sim. É muito individualizado, não tem uma receita de bolo, né? Então, é muito individualizado, isso eu acho que é importante saber que usar shampoo para tirar resíduo, usar shampoo, que nem tem gente que tem mecha, usa para mecha, tem que saber a frequência, né? Isso é importante. É importante. Shampoo de limpeza profunda não é para couro cabeludo oleoso, sabe? Foi bem pensado isso daqui, porque é o que eu mais recebo. Existe orientação de pessoas para isso, mas não deve, sabe? Shampoo existe para oleoso, existe também na questão da formulação mais gelatinoso, tem tudo isso. Mas o uso frequente de shampoo de limpeza profunda, o ressecamento estraga o cabelo. Estraga o cabelo. Tá? Tem que deixar isso, estraga o cabelo, resseca e tira a proteína da haste e deixa o cabelo fino. Exatamente. Fica, né, não Exatamente. dá certo. E, por exemplo, assim, se a gente for pegar um shampoo de limpeza profunda de uma linha mais orgânica, total orgânica, ela não deixa nem ressecado o fio. Então, assim, é muito... Então agora, gente, a gente vai ter que encerrar isso um dia, né, essa live, mas eu vou tirar só uma dúvida. Assim, ó, Glória, a gente sabe, né, existe, às vezes a questão de qualidade das coisas, ela volta em relação a custos, né? É difícil isso, né? É difícil. É difícil porque, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, assim, existe um porquê de uma coisa custar um pouquinho mais cara. Ai, sim. E invariavelmente, assim, o custo está envolvido em qualidade, né? Então, a gente não pode esperar que um shampoo que custe 10 vai entregar a mesma coisa que um shampoo que custe 50, sim. Né? A gente sabe, claro que a ideia não é falar de marca aqui sim, e tal, sim, né? Sim. Mas a ideia é saber que existia muita cultura, shampoo é só para lavar, então detergente de louça também lava, eu já ouvi tanta coisa. Então, assim, não é assim, né? Então, a gente tem uma questão de pH, tem controle de tudo, né? Até, assim, a quantidade de profundidade que aquilo vai agir na pele, na haste, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante, né, Glória? Existem marcas e marcas, né? Existem marcas e marcas. É só a gente pensar assim, ó. Por exemplo, Nossa. Sim, a gente já tá acabando, gente. Por exemplo, assim, vamos dizer que eu vou resolver plantar, vamos fazer uma horta toda orgânica. E meu vizinho ali do lado tá usando outras coisas, então é muito difícil você competir, tirar também, isso, e depender da época também, na verdade. Então, acho que por isso que se torna muito caro os produtos devido o que tem que ser feito para chegar na prateleira. E quando a gente fala vegano, a gente precisa pensar assim, esse papel, ele vira adubo, tá. Né? Existem alguns frascos que existem 70 tipos de plástico num frasco. A gente está falando agora de sustentabilidade, né? Porque então, olha a quantidade de embalagem que a gente usa todo dia, embalagem de shampoo, de plástico, que vai ficar ali. Mas é confundido, eu quis puxar esse assunto porque é confundido, porque vegano é vegano, de origem orgânica. Agora, existem produtos que têm derivados, que vêm assim, que é mais, que tem uma pegada orgânica, mas ela não é. Porque tem toda a embalagem, todo o processo. Mas é confundido e é vendido. E é vendido como? Sabe? Então, assim, por exemplo, nós temos linha lá dentro do salão que faço tratamentos vegano. E realmente, só que eu não tenho pro cliente final. Sim. É um tratamento que tu vai lá e faz a tua programação. Eu quero. Sim, eu vou encomendar e você vai ter. Sim. Mas eu não tenho à disposição. Mas a gente tem produtos maravilhosos também. Que dá pro dia a dia. Isso, que é melhor do que usar um detergente. Um detergente. Porque tem shampoo no mercado que é detergente, que é mesmo que se pó. Então, e daí é difícil, né? A pessoa tem que ter essa sequência, né? Eu acho que a mensagem, eu acho que é essa, né? A gente tá aberta a outras... Eu tenho mais um monte de coisa para te perguntar. Sim. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo momento disso, né? Porque senão estende muito, né? E acaba ficando isso. Mas, assim, eu acho que a mensagem que a gente quis passar hoje é que
os cuidados de limpeza, né? Escolher um bom produto, uma orientação profissional para cuidar da haste, manter o brilho, um corte, isso precisa, né? E quando a gente tem algum problema, então, que seja relacionado, que está fora do teu normal, né? Uma queda difusa ou uma queda localizada, ou uma foliculite, alguma coisa, aí a gente precisa de uma orientação melhor. Com certeza. Uma carência nutricional, passou por uma doença, um estresse, um pós-parto. Né? O pós-parto já quando eu tanta queda, Sim. Então, eu acho que essa foi a ideia de hoje. Eu acho que, não sei se tu tem mais alguma consideração, vamos lá. Eu tenho, assim, tipo, eu sempre estou muito disponível para as clientes. E elas perguntam, e às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Então, a mensagem que eu quero dizer é assim, ó, não faça as coisas em casa, peça uma orientação e nem sempre vai no salão fazer o que eu falei, sabe? Mas eu estou sempre disponível e procuro orientar da melhor forma possível e também direcionar que procure outra orientação que não compete a mim. Uma coisa, uma avaliação médica, às vezes ela é necessária. Sim. Porque o cabelo, ele é um anexo do corpo humano, né? Então, quando tudo vai bem, tudo vai bem, né? Mas a gente pode estar falando sobre doenças também, né? Com certeza. E essa coisa, assim, de você, às vezes, ficar com vergonha, não sei o quê, mas, assim, é importante que as pessoas saibam que elas podem procurar, né? Tem muito mito sobre falar isso, não sei, mas é uma coisa natural como qualquer outra, né? Acho que a pessoa tem que procurar, a ideia é procurar ajuda, né? Seja ela como for, né? Não fazer bobagem em casa, porque na enquete eu fiz sobre tratamento caseiro, né? Gente, metade respondeu que faz tratamento caseiro. Então, assim, mistura babosa com não sei o que lá, até dá errado. Babosa é pra quê? Né? Então tem que pensar para que serve, qual que é o veículo, como é que está sendo feito isso daí, então tem que cuidar um pouco aí. Eu sempre falo assim, eu não sou química, não tenho formação de química, então eu não fico inventando coisas que eu não sei. Claro, tem coisas que a gente faz colorações, mistura uma cor aqui. Isso é uma coisa, mas botar uma coisa no lugar da outra não é. Não é, às vezes não dá certo com aquele cabelo, pode dar uma reação, não dá uma coisa boa, né? Sempre, pra que serve? Pra que é? Pra que é? Qual que é o teu problema? Né? Ai, gente, então assim, agradeço, né? Quase essa 1 hora. Sim. Passou voando, né? Sim. Então, assim, me coloco à disposição, tenho certeza que a Glória também, né? Sim. À disposição, se alguma dúvida ficou, a gente tá para responder depois também. E acho que não tem que marcar o segundo momento, Glória. Sim, com certeza. Né? E para mostrar a acessibilidade às pessoas, a verdade é que, olha só, você como médica e como cabeleireira juntas numa live. Uma live, né? Porque é importante, né? Sim, a gente não, eu acho que assim, a gente não vive no isolado, a gente precisa um do outro, né? Então, quanto mais a gente conseguir ter essa rede de apoio, melhor é para o paciente-cliente, porque no final é uma pessoa. É uma pessoa. Eu acho que é isso que importa. E que nós cuidamos, né? E nós cuidamos. Com mãos, com a cabeça, com os ouvidos, e a gente cuida daí. Isso. Certo. Então tá, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Glória. Eu que agradeço. Então tá ótimo.